podcast Fênix das Artes. Ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, pela Prefeitura de Porto Velho, Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. Bem-vindos ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura de Porto Velho e de Rondônia acontecer. Nosso objetivo é dar vez, voz e visibilidade para essas mulheres incríveis, artistas, produtoras culturais, mulheres potentes que fazem a nossa cultura, a nossa história, são referência, né? Que fazem a nossa identidade cultural. Hoje nós temos aqui 3 mulheres incríveis, 3 mulheres potentes. Temos a Gabriê, que é cantora, compositora e musicista. Temos a Joyce Cunha, dançarina, empreendedora nas artes e coreógrafa. E a Bené, nossa Benedita Nascimento, que é uma mulher importantíssima para a nossa cultura. Ela fomenta a cultura aqui, ela é uma incentivadora, além de ser uma mulher que luta pelas outras mulheres, é uma ativista muito importante que a gente tem no nosso estado. E cada uma agora vai se apresentar, vai falar para vocês, né, de onde são, se são daqui, se são presentes que vieram para nós aqui. Então vamos lá, gente, se apresente. Bom, eu sou a Gabriê, sou aqui de Porto Velho, Rondônia, tenho 26 anos, sou cantora, compositora, musicista e amo o que eu faço, respiro arte, sou muito grata por isso. Show! Só mulheres poderosas. Me chamo Joyce Cunha, como a Massinha já apresentou aí, sou uma das mulheres que mora em Rondônia, que moro no norte, mas sou maranhense, nordestina, tenho 34 anos. Fomento, faço parte dessa produção artística de grandes mulheres. Estou muito feliz de estar nessa banca, com essa galera maravilhosa. Obrigada, Márcia, pelo convite. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Muito bem. Eu sou Benedita Nascimento, Bené, sou de Porto Velho e tenho 2 filhos, Edgar e Beatriz, e a neta Maria Júlia. Tenho um companheiro que é o Bado, que é meu companheiro eterno, e sou... O que eu sou mais? É isso. Maravilhosa. É tanta coisa, né, Belé? Que agora para falar, meu filho. Tem que ter tempo o currículo, viu? Deu uma folha e uma caneta, por favor? Não, nem tem isso, não. É porque a história da gente é sempre, né, uma completa, vai se completando. É uma coxa sempre, de retalho, né? É muita coisa. Então, aí depois, tu nem lembrou de falar, eu vou logo lembrar de falar da família principal. E isso faz parte de ser mulher, né? Porque a gente tem esses múltiplos fazeres, né? E isso acaba convergendo assim e se emaranhando mesmo. Eu sou a sexta de um grupo de irmãs, né? Nós somos 7 irmãs e 2 homens lá em casa. Então, meus pais já faleceram. Então, assim, a gente nasceu, cada um nasceu num lugar daqui do território, né? Do estado de Rondônia. Então, teve gente que nasceu nos tanques. É bem legal isso. Olha que teve gente que nasceu nos tanques, que nem existe mais, né? Teve gente que nasceu na maternidade Daci Vargas. Eu fui uma que nasci, né? Eu também. Teve gente que nasceu, já aqui, sendo pega pela parteira. Então, assim, é bem interessante. E essa coisa do lugar da gente, quando que a gente pouco para pensar, né, da importância de como que a nossa identidade ela é construída a partir do nosso lugar, né? Então, do território da gente. Né? Do nosso território. E aí, Porto Velho, ela tem essa coisa, né, a gente se encontra muito, todo mundo se encontra, é um universo muito, não é que é um universo pequeno, mas é um universo que todo mundo vai se vendo toda hora, né? Uhum. Quem é da geração passada com a geração da agora, vai ter uma mistura, tem uma confluência de muitas identidades aqui no nosso... porque Porto Velho é isso, essa município. Mistura, né, de Rondônia, gente de todos né? os lugares. O estado é um estado de imigração muito forte, né? achar um porto-velhense. É difícil. É difícil. Mas nós somos. Eu também. Eu também. Aqui eu vim da beira. Da beira do norte. Gente, muito obrigada. Seja bem-vindo sempre. Seja rondoniana. Aqui sempre cabe mais um. Mas que se
tiver alguém, você presta atenção, viu? Você aí, se eu ouvir falar mal de Rondônia, minha filha... A gente não deixa, não. Não, A gente não não. deixa, Eu não. sou dessas. Eu tô aqui, mas eu defendo. É isso aí. Certíssimo. Agora me fala, poderosas. Me conta aí como é que a arte entrou na vida de vocês. Quer começar, Bené? Então, a arte, ela entrou porque quando eu comecei a namorar com o Bado, ele já tocava, né? E aí eu comecei a presenciar dentro de casa. A gente morava na casa dos pais dele, né? E eu comecei a presenciar essa relação dele com a música e com os amigos, artistas locais, os artistas que vinham nacional também, enfim. E lá em casa era sempre uma muvuca, né? Então tinha... E Porto Velho, eu acho que em qualquer outro interior, quando a cidade está se formando, na nossa época, a nossa geração presenciou as festas, né, dentro de casa. Era difícil você ir para clube, né, apesar de ter, mas a gente é da festa do fundo de quintal, né, da festa da casa da família, do domingo. Delícia Né? mesmo. Então, a música, ela é algo que ela está presente em tudo que você faz, né? Essa coisa da sonoridade, né, que Sim. transcende tua alma, né, vamos dizer assim. Mas então lá na casa do Bado, que era a casa onde a gente morava, né, ele vivia assim, as pessoas iam e vinham, entravam e assim ele tinha vizinhos que mostravam para ele, né, as músicas eruditas, né, clássicas e tal, desse período clássico. E quando eu comecei a me relacionar com ele, ele já vivia, já estava dentro, como diz o outro, do baile, né? Do baile, assim, já estava bailando. E eu era muito nova, então, assim, a minha vida, a minha adolescência, eu era menina, garota de fundo de quintal, de jogar futebol e jogar peteca, baladeira, correr, Subir na mangueira subir para na comer manga do mangueira. sal. Era vida de Coisa beiradeira, boa. gente, beiradeira. Delícia. Menina beiradeira. Então, quando eu me aproximo do Bado, que foi por meio de uma apresentação artística que foi feita dentro de um garimpo, e eu tinha que ir para cuidar da minha irmã mais velha, espia, eu cuidando de uma irmã mais velha, eu mais nova. Sim. Mas fui. E eu conheci o Bado nessa, né, eles tinham um grupo de teatro e esse grupo foi fazer teatro numa mineração. E eu entro dentro do ônibus com raiva, porque eu queria ficar aqui, porque era o meu final de semana de futebol, cara, né? Então, futebol, para quem gostava de futebol, Poxa vida. aí eu tenho que ir para essa viagem com quem que eu dou de cara? Com o Bado, dentro do ônibus. Eu digo, ai, meu Deus. Então, e foi aí que a gente começou a namorar. Aí foi dentro dessa coisa da Olha arte, que maravilha. da apresentação desse trabalho que eles tinham, que a irmã dele fazia parte, ele e os amigos lá do bairro, e a mãe dele ia com o teatro que era para vigiar, né, todo mundo, claro, né? Aí foi aí que eu comecei e conheci o Bado, e aí depois a gente continuou namorando, e aí eu engravidei, e aí fui morar com ele na casa dos pais, e aí esse mergulho, né, na questão artística, né, literária, né, o aprendizado, né, de ouvir coisa boa, fazer boas leituras, isso eu tive com ele, eu aprendi com ele. delícia, Hoje eu sou o que sou porque eu tive um grande fomentador. O Bado sempre foi um homem muito culto e muito exigente, né? Então ele dizia para mim, tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo. Ora, eu vinha de um lugar, de uma vila, de um lugar bem pobre, né? Bem humilde. Então essa discussão de arte, de literatura, de música, a coisa não rolava. Meus filhos também foram se apropriando dessa questão, dessa concepção musical, tanto é que eles foram estudar música independente, assim, nunca houve pressão nem de um lado nem de outro. E foi isso, a minha vivência com essa questão artística foi mesmo através do Bado, do que ele vivenciava na época. E aí, claro, né, eu nunca fui de estar no universo, mas eu convivi muito. E depois, com a militância, você vai querendo outras ferramentas para colocar vozes e palavras
em outros lugares, né? Então, a nossa luta em defesa dos direitos humanos das mulheres fez com que a gente se apropriasse da ferramenta artística, da música em si, mas quem conhece o Canta Mulher desde a sua história vai perceber que dentro do Canta Mulher tem todas as Maravilha, linguagens. depois tu vai contar pra gente. Todas as linguagens artísticas. Então, a minha vida, essa relação com a arte, essa conexão com a arte foi aí mesmo a partir da minha relação com o meu eterno amado Bado. Que maravilha. Ai, que lindo. Então vocês já ficaram sabendo uma coisa, se tiver que ter um ônibus, um negócio que não estava previsto, vai que pode ter uma... Olha aí, até hoje. Uma paixão! Um Bado ou uma Bené. Um Bado e uma Bené que até hoje estão aí. Dá um livro, né? Que a gente ama o casal, não é verdade? Nossa, um são casal referências. referência pra gente. São A gente referências. ama vocês, viu? Só para registrar aqui para todo mundo. Obrigada. Conta aí, Joyce, como foi o começo? Passou a bola. É. Gente, é muito bom a gente ouvir essas histórias, assim, influências, né? Porque eu não entrei, né? Já me geraram já dentro da arte, né? Eu brinco com meu pai e com a minha mãe, porque eu sou, como a gente brincou aqui, eu sou a única, né? Que não sou dessa terra raiz, mas moro aqui já faz um tempo. Sou nordestina, sou do interior do Maranhão, Vargem Grande. Antes de eu nascer, meus pais já produziam cultura, porque eu sou de uma família artística, né? Irmãos artísticos, então minha mãe já participava de bailes de reggae, já disputava com meu tio, então já tinha toda aquela questão da arte. E quando eu nasci não foi diferente, né? O berço era dentro da arte. A gente tinha essas festas, quando você falou, as festas ali de quintais, do quintal, que já é uma coisa que mexe com a gente, porque, poxa, que saudade. Então a gente também tinha isso, e no Nordeste tudo vira festa, né, gente? Então a gente tinha aquela coisa de tudo tocou, bora dançar, né? Era o forrozão do interior, enfim. Só que, como quase todas as meninas, eu não fui pro lado artístico, eu fui pro lado do futebol. O quê, Joyce? Futebol? Em pleno 2024 você falar de futebol? Eu com 8 anos eu já jogava profissionalmente. Uau. Meu pai não gostava muito não, mas tinha que aceitar, né? Porque quando ele fala de gênio, eu falei assim, o senhor me ensinou. E aí eu passei pelo futebol até os meus 23 anos. E aí, quando a gente teve uma perda familiar, mexeu muito comigo, que era um irmãozão. E aí foi quando um dia um amigo meu bateu na porta e falou assim, Joyce, a gente sabe que você gosta muito de danças afros e tal, de samba, zouk. E ele marcou uma aula e falou assim, vou te levar. Eu falei, tá. Falou com meu pai e minha mãe, José, tá no Rio. E aí o José falou assim, bora. Eu falei, tá, bora. Fiz a aula e cheguei energizada em casa, porque quando você tem uma perda familiar, a gente sabe que ela limita a gente para muitas coisas na nossa rotina. Então eu saía do quarto pro banheiro e raramente para a cozinha, porque eu não queria comer, porque todo final de semana eu sentava lá fora para esperar ele para almoçar, porque o final de semana quem cozinhava era eu para ele. E aquilo dali mexia muito, até eu entender que não tinha mais um retorno. E para mim, até hoje, ele tá de missão, porque era militar, tá de missão e um dia ele vai voltar. Esse é o sentimento da família. E eu falei assim, tá bom. E aí meu pai e minha mãe viu que eu voltei um pouco mais, né, energizada dessa aula. Joyce, o que você não faz? Você gosta tanto, minha filha? E a gente sempre dançou. E aí eu falei, tá bom, bora. Aí comecei, fiz aula, sumi. Não quero mais não. Voltei de novo e até que um desses reencontros, meu professor falou assim, Joyce, você tem um talento, você ainda vai ser professora. Eu falei, é mesmo, mas eu, por enquanto é só hobby, não tenho muita vontade não. E até que eu fui começando a me interessar mais e aí cheguei nesse mundo da dança profissionalmente, porque, querendo ou não, como eu disse, essa arte já estava dentro da minha família, já estava dentro de mim, então eu acho muito importante a gente falar isso. Muitas pessoas hoje elas procuram a dança. Eu carrego uma frase muito importante no meu perfil, que é a dança é um remédio para a alma. Então as pessoas procuram a dança por algo, né? Eu acho importante falar isso porque eu iniciei a dança por terapia. Eu precisava sair do momento depressivo que eu estava e ela me ajudou muito. Então é importante falar isso, Márcia, que a dança, a música, a arte, ela está de alguma forma dentro da nossa raiz. Sim. Agora a prática dela vai vir na nossa jornada de alguma forma. Então, que bom que hoje, de alguma forma, eu posso estar ajudando pessoas com a minha arte. Isso é muito importante que você falou, porque as pessoas, de modo geral,
às vezes acham que a arte é um subgrupo de coisa que não é essencial, que não é importante, que não tem importância. E a arte, ela é importante até para a tua saúde física, para a tua saúde mental, para as relações, para uma sociedade. A arte, ela é o que identifica um povo, a cultura identifica um povo, né? Então a arte não é uma coisa sem importância, como muitos acreditam. Justamente. Pelo contrário, a arte é como comida, como água, como ar. Ela é necessária. E na tua jornada, cada um encontra o seu ID. Exato. E para você, Gabriela, como foi que a arte, que a música entrou na tua vida? Então, primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui, né, nessa mesa tão importante, com mulheres que eu admiro tanto, que tem um símbolo de força muito importante aqui para essa terra. E a arte entrou na minha vida da maneira mais pura e genuína, quando eu era criança, através da minha família, que sempre gostou muito de música. Na casa da minha avó, quando a família se reunia, né, para qualquer encontro ali, tinha muita música, sempre tinha um violão, e meus tios cantando, meus tios tocando também, e aquilo era sempre muito natural. E aí meu pai gosta muito de cantar, meu pai tem uma voz muito bonita, que lembra Nelson Gonçalves, assim. Maravilhoso. Até no jeito de cantar, o timbre. Eu sempre gostei muito de ouvir ele cantar. Meu irmão também, que é um grande músico, cantor, compositor. E a gente tem uma diferença de 10 anos de idade. Então, muita coisa, assim, foi ele que me mostrou, foi ele que me apresentou. Eu lembro que quando eu era criança, ele tinha um livro chamado 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. Ele tem esse livro até hoje. E ele dizia que essa era a Bíblia dele. Um dia eu perguntei, mas que livro é esse? Aí ele, então, mamãe, não tem aquele livro grosso, assim? Ele estava se referindo à Bíblia, né? Então, aquilo, para mim, é esse livro. Ai, caramba, olha o poder que a música exerce, né, na vida das pessoas, como ela é transformadora, como ela se relaciona também com a fé, com o amor, né, com a nossa forma de ver o mundo mesmo. Sim. Então ele foi me mostrando aquelas referências do que ele estudava e ouvia, e aí eu tinha 7, 8, 9 anos, então ficou muito marcante para mim. Até que ele me apresentou a música brasileira, que ele vinha com muitas referências, assim, estrangeiras, né? Me mostrou Elvis, me mostrou Bob Dylan, me mostrou David Bowie, me mostrou Beatles, e eu ia devorando tudo isso até que ele me mostrou música brasileira. Legião Urbana foi a primeira referência, depois mostrou Cazuza, depois me mostrou Caetano, e aí a chave foi virando, porque ao mesmo tempo eu ouvia meu pai cantar isso. Meu pai gosta muito de cantar Nelson Gonçalves, Demônios da Garoa, Caetano. Então eu tenho uma memória muito viva do meu pai cantando Força Estranha. E aí eu ouvia aquilo na voz do meu pai. Uau. E pensar, isso aqui tá me tocando de uma maneira que eu ainda não entendo, mas eu sinto, né? Então, com 8, 9 anos, já muito tocada pela música brasileira, pela forma como as palavras se encontravam ali naquela poesia de tudo que eu tava ouvindo, eu falei, eu quero escrever. Falei pro meu irmão, quero escrever as minhas poesias. Aí ele falou, então escreve, pega um caderno e escreve. Aí eu, tá. E aí escrevi o meu primeiro poema, com 8, 9 anos, que ele dizia assim, o amor não dói, o amor não é tristeza. O amor é coisa boa e disso eu tenho certeza. O amor é melodia, o amor é harmonia, que no coração contagia. E aí eu parei aí. Sabe o tal do bloqueio criativo? Meu primeiro bloqueio criativo no meu primeiro poema. Aí eu não conseguia. Aí eu cheguei pro meu irmão e falei, e agora? Eu preciso terminar, o que eu coloco? Aí ele, coloca... que a tristeza não sabia. Uma coisa assim, ele falou. Aí ficou. Emenda aí. Aí ficou. O amor é melodia, o amor é harmonia. Não, que no coração contagia e que a tristeza não sabia. Nossa, mas ficou fantástico. Aí é meu primeiro poema. A partir daí, se abriu esse portal na minha vida da escrita. Comecei a escrever muitos poemas, assim, pra minha família. Poemas sobre o Natal, sobre coisas que fazem parte desse universo infantil, né? Muito lúdico. E aí, a música entrou na minha vida para musicar tudo aquilo que eu escrevia. Então, com as minhas composições e tal, aprendi a tocar violão com uns 13 para 14 anos. E com 14 anos comecei a tentar cantar. Mas meu pai falava que eu cantava muito mal.
E como cantora, eu era uma ótima advogada. Aí eu, cara, esse cara vai ver uma coisa, porque eu vou ficar tentando. Um beijo, pai, obrigada, porque isso me incentivou. Desafio, te lançou desafio. Exatamente. E aí continuei, assim, exercitando a coisa do canto, da música. E foi fluindo. Comecei a cantar aqui na cidade, a me apresentar profissionalmente, com as minhas músicas. Até que em 2018 eu participei do The Voice Brasil, e aí é um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, porque eu tive a oportunidade de mostrar, né, nacionalmente o meu sonho, a minha paixão, né, pela música, minha arte. E tive também a possibilidade de um maior alcance também, tanto aqui na cidade, no estado, como, né, para o Brasil. Então, desde aí coisas muito legais vêm acontecendo. Né? É meio que se deixar conhecer, mas também se reconhecer, Exatamente, né? A gente está sempre se reconhecendo, né? E aí depois disso veio também o Multishow, né? Esses títulos, esses méritos, assim, que vem, na verdade, com uma confirmação também do nosso caminho, né? Do nosso esforço. Muito bacana. Isso é bom, não mas resistir. Eu acho bem interessante esse uso que você fez de uma negativa para uma coisa que você se empoderou, né? Tipo assim, pera lá, que eu vou mostrar, então. Total. Isso foi muito bom, a gente que agradece, né? Para nós mulheres, isso é constante, né? Então, sim. Nós estamos tem sendo que provar, desafiadas, né? Que nós temos que provar, é bem isso. Com certeza. Bom, já que tu tocou no assunto, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é que é ser mulher, artista e produtora cultural aqui em Porto Velho? Quais são os desafios? Nossa, posso começar? Pode. É desafiador. Acho que já pegou a minha linha, porque assim, primeiro, nós estamos vivendo uma era, no meu consentimento, acho que uns 2 anos para cá, que eu vejo o empoderamento da mulher mais presente no mercado artístico, porque a gente vem de uma raiz muito masculina, de grandes cantores. Ó, a HD citou mais cantores de voz masculinas do que femininas. Então, assim, a gente vem dessa raiz artística de grandes cantores, né? Que não é ruim, porque a gente foi ensinados por eles, né? O poder do lado artístico. Então, ser mulher, e no meu caso também, ser uma mulher afro dentro do mercado porto-velhense é desafiador. Porque quando alguém procura arte, ela procura por... Ah, não, eu quero uma parceria. Ah, não quero pagar. Sim. Ah, vai ali, dança de graça. Ah, não, é só uma música. Então, é desafiador. E você empreender mais ainda. Porque você empreender dentro de uma região que ainda não tem essa cultura forte, porque a gente está falando de uma cidade pequena, né, comparado a grandes estados que têm influência musical bem maiores. Então, hoje em dia, você vê mulheres talentosas dentro de Porto Velho fazendo acontecer e sendo ainda espelho para outros, isso é muito forte. Porque já chegou vários colegas, homens, falar assim, nossa, Joyce, eu te admiro. Mas por quê? Eu tô bonita assim? Não, Joyce, porque assim, você usa, porque eu sou muito assim, gente, dinâmica e tal. Você usa isso em prol de você, porque é difícil hoje você entrar numa sala para ensinar, por exemplo, um forró, sendo mulher. Eu quero chegar numa sala e encontrar um homem dando aula de forró. Então, hoje, eu chegar aonde eu cheguei, ministrando aulas e ser reconhecida por todos os públicos, isso é gratificante. Agora, para você que está começando, não só na área da dança artística em si, assim, não para, porque o primeiro obstáculo é aquele que você tem que parar e pensar assim, eu tô no caminho certo. Porque o que eu já levei de não, o que eu já ouvi, assim, você não vai conseguir. Então, é o principal obstáculo. Você não vai conseguir. Isso não é pra você. Você tá entrando muito além, hein? Eu acho que é melhor você parar. Não, você tem que seguir o teu sonho. Então, isso que você perguntou agora é muito importante pra gente, que vamos falar do regional, né? Porto Velho e Rondônia. Isso é muito importante. Gerir e filtrar. Se você não filtrar, vai para tua alma.
E alma machucada com palavras ruins, você não consegue ir pra lugar nenhum e não consegue fazer ninguém feliz. É aquela frase assim, não Nossa. leva pro coração, né? Não, muito mas forte. pra alma é pior. É, com Pra alma certeza. é pior, porque você com uma alma abalada, Uhum. a gente hoje tá falando de uma era, assim, bem ali, que você conhece muito, que é a depressão e a ansiedade. Sim. Começa com almas feridas, sonhos que foram destruídos por palavras. Então, assim, pra mim hoje, ter essa fortaleza, porque eu falo, eu sou forte e corajosa. Essa fortaleza de entender que eu posso, mas eu posso porque eu tenho que ir. A gente não pode ficar esperando oportunidades, às vezes elas acontecem, mas ela só vai mesmo acontecer de forma brilhante, de sucesso, se a gente for mesmo. E sendo mulher, é mais desafiador. Verdade. Total. O que você vê? Como é que você vê ser mulher? Como é que é essa dinâmica, assim? A palavra mesmo é essa, desafiador. É desafiador. Eu entrei, assim, na música quando eu ainda tinha 14 para 15 anos, eu já entrei na cena, né? Profissionalmente, cantando, recebendo cachê e tal, sendo contratada. Então, é muito louco, assim, quando você entra tão nova, né? E aí você vê aquele cenário muito dominado por homens. Então, na banda, você acaba não tendo voz, porque é muito nova, é menina. Qual que é o tom aí da música dela? E pergunta pro outro cara. Pergunta pro outro, O né? que você acha de fazer isso aqui, ó? E você fica, tipo assim, naquele lugar que, sabe, você pensa até que é o seu lugar, né? Eles se entendem mais, eles têm mais instrução que eu, eles são mais velhos, né? Então você vai muito sendo levado até o momento em que você se reconhece e se posiciona. E muitas vezes isso é visto como, ai, como ela é snob, ai, como ela é metida. Não, ela se acha. Eu me acho porque, né, eu demorei muito tempo pra me encontrar. Então tem que se achar um pouquinho, sim, entendeu? Mas é essa parada, assim, é muito desafiadora. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma Bené, sabe? Fazendo isso de, pô, vem cá, eu tinha 16 anos me chamando pra cantar ali no Canta Mulher. E eu vendo que, pô, é uma mulher que tá à frente. Ah, são só mulheres cantando. Caramba, aí tu vai se enriquecendo, assim, internamente e criando mais coragem para ser o que você de fato é, né? Então, eu enfrentei, assim, esses desafios e eles me levaram a esse lugar, assim, de muita reflexão, de militância, mas também de muito estudo. De falar assim, não, eu quero entender a língua desses músicos aí para eu dizer em que tom que tá a minha música, como eu quero que ela seja. E aí hoje na produção musical, por exemplo, é uma produção totalmente conjunta, assim, eu e meu produtor. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tal. Tô produzindo com o Thiago Maziero, que é um artista também incrível, um produtor cultural que respeita muito qualquer pessoa, assim, que tá ali nessa troca, né? entende? Então, com contratantes também, meu Deus, é muito difícil, né? Porque estão sempre tentando rebaixar a gente e, ao mesmo tempo, existe também uma competitividade muito grande, né? Entre as pessoas ali da cena. Então, às vezes, as mulheres também se deixam contaminar por isso, Sim. né? E por uma coisa que não é inconsciente, porque é como se fosse um inconsciente coletivo mesmo, né? Então, quando a gente tem até esses movimentos assim de união de mulheres, é quando a gente tem a oportunidade de deixar fluir mesmo a admiração, o fortalecimento entre si e deixar essas outras coisas de lado, assim. Então, a caminhada tem desses desafios, né? Mas isso que você falou, Gabriel, é muito interessante, porque a música é tua, mas fica realmente esse papo, né? Ah, faz assim, não. Eu também corto isso aí, sabe? Digo, não, a minha música é assim. Outra coisa que é bem comum, né, nessa área da música é tipo assim, você vai falar com um contratante, se por acaso tem um músico do lado, ele vira e se dirige pro músico. Nossa, sim. É por isso que ela falou uma coisa, estudar. Sim, com Ninguém certeza. cresce hoje no estudar. Então, hoje, pra você chegar, por exemplo, eu sou cantora. Aí o cara chega pra mim, da banda, e fala assim, tá. Aí sussurra, né? E fala, tá, e qual é a dela? E não sei o quê. Quando a mulher estuda e ela tá num ambiente mais masculino, ela estuda e ela tem aquele poder de falar, eu quero isso. Não, o meu tom eu preciso disso. No meu show eu gosto disso, porque eu já trabalho assim. E a mulher não se deixa aquela coisa, não, porque eu acho que eu vou. Não tem que ser isso. As mulheres hoje em dia elas têm que ter mais essa questão de força, de enaltecer mesmo o estudo. Eu estudei, então eu preciso colocar isso em prática. Porque quando a gente coloca em prática isso, o cara fala assim, dá um passo para trás e fala assim, não, peraí que ela entende.
Acho que é muito isso. Você Sim. entende. Esse universo, ele foi muito masculinizado, né? A música não é masculinizada, é o universo, esse pensamento, né, do poder, do domínio, né, do domínio patriarcal, do domínio do macho, né? E a sociedade, ela não consegue perceber, ela não consegue, a nossa sociedade, ela é ainda muito conservadora, e a música, como ela é um universo tão potente no processo educativo, né, de construir novas mentalidades e novas consciências, uma pessoa que me deixa assim, que me faz assim, que eu tenho referência na música, que eu admiro pra cacete, é a Elis Regina. Quem estudar Elis Regina vai saber o quanto que a Elis Regina revolucionou o mundo dos bichos machos, de boa, assim, porque foi foda, né? Ela enfrentou produtor, ela enfrentou músico, ela enfrentou uma sociedade conservadora, ela enfrentou as mulheres enciumadas, né? Então, assim, são culturas que a gente vai recebendo, né? São as heranças culturais que a gente vai recebendo, então por isso que as mulheres também elas entram nesse espaço de disputa, né? Às vezes, porque nos foi ensinado assim, né? Na verdade. Então, assim, a Elis tem isso, tem muito disso, a história da Elis é muito... A própria Chiquinha Gonzaga traz um conteúdo histórico, político, de enfrentamento ao machismo na música e na arte, assim, de forma espetacular. A Elis, e uma pessoa muito também contemporânea, muito boa, é a Marisa, né? Marisa Monte é espetacular. A escola Marisa Monte, Vanessa da Mata, essa mulherada aí, elas vieram para arregaçar. Gadu, Gadu uma vez, um dia desse eu estava lendo uma entrevista dela, e ela falando ela falando de ser mulher, lésbica e artista, né? Quer dizer assim, você imagina o mundo, né, do mundo extremamente masculinizado, que é esse mundo principalmente da música, né? Principalmente da música. Então, eu acho que a gente tem algumas precursoras nesse processo, né, de abrir as janelas, abrir as portas para as mulheres, no mundo da música, no mundo do teatro, no mundo da literatura, né? E nós, assim, a gente que está aqui, não é um universo particular de Rondônia, é um universo mesmo da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Hoje a gente muda esse cenário porque você está vendo aí as potencialidades femininas, das vozes femininas, mas até então você não tinha. Eu acho que agora, a partir da década dos anos 40 para frente, a gente tem a historicidade da música, da mulher na música popular brasileira. Antes você tem o historiador historicando essa história da música popular brasileira, mas os precursores nesse processo, e aí a Tropicália deixa isso muito presente, os precursores e o que está registrado na literatura são as referências musicais que a gente tem de Gil, Caetano, né? Chico Buarque. Aí quando tu fala dos secos e molhados, você não consegue enxergar a figura feminina, mas a figura feminina estava, né? Nessas bandas, né? Então, a gente tem esse processo de apagamento mesmo porque você lida com uma sociedade conservadora, você lida com um mercado extremamente exclusivista e masculino, né? Então você está lidando com um sistema, né? Você está lidando com um sistema, não é uma coisa simples, né? E você lida com uma mentalidade extremamente vamos dizer assim, construída sob a submissão, né? Sobre a submissão feminina, né? Das mulheres nesse universo masculino. Então, assim, a gente tem que estar rompendo com várias barreiras, e uma delas que é muito forte, que ainda perdura e é consistente, é a barreira do machismo, né? Essa mentalidade machista, patriarcal,
né, que representa, de certa forma, né, a civilização, né, assim, desde dos nossos processos mesmo de construção histórica da sociedade. Então, hoje a gente tem isso tudo, e aí a gente tem uma discussão sobre igualdade, né, de homens e mulheres na sociedade, porque as feministas vieram e disseram assim, peraí, sabe, eu quero votar, eu quero votar, eu quero ler, né? Eu quero estudar, eu quero cantar, eu quero ir para a rua, eu quero dirigir avião, quer dizer, nós, a sociedade hoje, ela traz algumas mudanças, mas essas mudanças elas ocorreram porque nós com muita luta, né? rasgamos o nosso sutiã mesmo, para não dizer que a gente rasgou na pele, né? Para que a gente chegasse aqui. Então, assim, nós tivemos parceiros? Tivemos. Mas o apagamento da história da mulher na história da civilização, na história da humanidade, é uma coisa assim. E aí eu nem vou entrar no mérito das raças aqui, né? Sim. Mas falando da mulher no contexto geral. Claro, né? Que a mulher negra muito mais ainda apagada e tal. Então há um apagamento, e na arte não é diferente. Então, quando quando as mulheres vêm para esse cenário, a gente vai enfrentar tudo isso. Vai enfrentar um mercado exclusivista e altamente autoritário. Você vai enfrentar uma visão extremamente conservadora né, machista. E você vai enfrentar a velha e antiga concepção né, de artista, que é assim, se tu não trouxer o que vai me dar lucro, o sucesso, tu não serve. E aí, né, quando ela é uma mulher que não estudou música, ou que não estudou nada quase, né, assim, não teve a oportunidade, aí, mano, ela vai sofrer muito, né? Então, eu sempre disse que, por exemplo, nós mulheres, e aí as mulheres, as artistas, eu tenho uma coisa muito, muito boa que eu trago nessa coisa do Canta Mulher, que para mim é referência, eu sempre falo isso. Quando a Ceissa chegou em Porto Velho, a Ceissa Farias, teve agora recente, ela chegou, ela sabe aquela menina desmilinguida? E a primeira música e o primeiro momento que ela cantou, eu estava lá no Sesc, ela cantou uma música do Renato Russo. Mas era um negócio assim tão estranho, mas enfim, né? Ela chegou e tô afim e tal. Lutou correu atrás. E depois, cara, como a Ceissa cresceu, porque você percebeu o quanto que a entrega dela, né? A entrega dela no processo de pesquisa, no processo de aprimoramento, de construção de conhecimento, de produção desse conhecimento, ela cresceu tanto, né? E aí fez vários espetáculos, inclusive produziu muito junto com a gente o Canta Mulher. Então, assim, a pesquisa, o processo de produção do conhecimento na via dupla, né, de pesquisa, de estudo, de aprimoramento, de troca, de residência e tudo mais que você possa imaginar no processo de conhecimento, ela é muito importante, ela é ultra importante. Então, não dá para dizer assim, não, eu canto, né? Sim, tudo bem, tu canta, mas tu canta como? De que forma? Para quem? Né? Qual é a tua entrega é para onde? Essa é a grande pergunta, né? A tua entrega é para onde? Porque se a gente não trouxer essa coisa da qualidade, aí você vai dizer assim, não, nós já somos cobradas por tudo. E vão cobrar mais ainda, porque o processo da comparação, né? Mas tu não toca como fulano, como Beltrano. Tu imagina uma mulher cantar e ainda tocar um instrumento. É como se tivesse... Aí ainda vem a questão de ela canta e ela ainda está, às vezes, né? Tirando o ganha-pão daquele músico que podia estar cantando aquele instrumento. Isso não rola agora, mas eu dizer assim, isso já né, aconteceu, em outros momentos, a gente vai ouvindo isso, né? As histórias Mas essa coisa que você fala é muito interessante, artistas. Porque a mulher não só no Norte, não só em Rondônia, não só em Porto Velho, mas assim, a nível mundial, há um tempo atrás ela era tão apagada artisticamente que a gente encontra muitas e muitas obras com aquele autor desconhecido. Normalmente é uma mulher. Sim. Que não podia assinar. Isso. A menina não assinava, a da Pérola, Sorriso Negro, como é? A Dona Ivone Lara assina há muito tempo com o nome. Porque a mulher não podia. Eu até escrevi uma música sobre isso, que eu digo assim, e as artistas, cantoras, ou elas assinavam com o nome de homem, ou eram expulsas à vergonha da família. Mais ou menos isso. Tem um trecho da minha música que fala. E aí é uma reflexão muito interessante nesse lugar de compositoras também. Sim, porque a Joyce estava falando assim,
ela falou que na minha fala eu tinha trazido artistas homens. E aí, a partir do momento que ela falou isso, eu já me observei. Eu falei, caramba, é verdade. E aí, sabe o que eu pensei? Que existe, assim, um divisor de águas na minha própria construção artística. Que é o seguinte, as primeiras referências, os grandes compositores, esses que a gente, né, endeusa muito e tal. E aí tem um momento em que isso se rasga e eu descubro as cantoras e compositoras brasileiras. E aí eu viro, tipo As assim, Marisas, uma grande as fã Elis, de Elis Cássia Regina, Eller. que é uma das minhas grandes referências. Mim também. Cássia Eller, Rita Lee, Maria Bethânia, que é o meu grande amor. Maravilhosa. E aí eu descubro uma força da natureza, uma espiritualidade através da arte. E aí vem realmente a Gabrielle. Então, assim, sabe, esse nosso pertencimento, esse nosso reconhecimento muito através desse espelho, né? De enxergarmos, né? Assim, a si mesmo no outro. Mas eu achei muito né? incrível toda essa costura, porque foi muito espontâneo porque eles são também nossa referência, né? Exato. Mas quando você citou, ela pegou no ar e te deu isso, E já né? refleti sobre mim Cara, que mesma a coisa partir da tua maravilhosa. observação. A gente Que sempre coisa teve maravilhosa. o paterno, a gente sempre teve o paterno. A vida toda, nossas raízes sempre foi mais a questão do homem. É porque as mulheres eram apagadas, né? Que bem que a Bené falou. Não é que é ruim, a gente tem referências boas. Sim. Só que no meio dessas referências a gente tem que saber o que encaixa na nossa identidade. Eu não sou, por exemplo, eu gosto muito, e falando da minha cultura, né? Eu sou apaixonada pela Alcione. A Alcione não dança, ela canta, mas em que momento ela me inspirou? Por ela ser da minha terra, por ela não ter parado de lutar, então tem muito isso. Negra, mulher negra, né? Entendeu? Então tem isso, a gente tem que pensar em sempre assim, não sou eu, mas o que trouxe de filtro? Então isso são colocou reflexões, muitas mulheres são reflexões importantes. Né? Sem contar que a música e a dança ali, né, elas são... Eu sou suspeita. Agora, assim, eu acho que tem uma coisa também, por exemplo, na questão da produção. Hoje você vê as próprias artistas se produzindo, entende? Assim, e essa coisa que a Gabriela estava falando, agora eu consigo discutir com o meu produtor, com o diretor, sei lá, né? O que a gente quer desse material, desse produto. Então, isso é muito interessante. E essa projeção das mulheres produzindo também é uma coisa, é um rompimento, né? Um rompimento de muita, né? De muito apagamento, de muito atravessamento, que a gente chama, né? De muito isolamento, anulação. E aí quando você pega uma Marisa Monte que assina o próprio trabalho e assim, assina o trabalho e anda com duas grandes figuras, que é o Nando Reis e o Carlinhos Brau, né? Nando Reis não, menino, o outro. É Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, que adoro ele. E são duas figuras, eu digo assim, cara, deve ser uma maluquice, né? Elas ter que segurar a onda dos caras, porque os caras são danados. Mas ela, assim, ela falando, né, dessa coisa da produção e como que ela consegue... Então, assim, eu acho que a produção em si, às vezes a gente não conseguiu enxergar a mulher nesse lado da produção, porque muitas dessa produção ela foi feita pela própria musicista. Então, ela é cantora, intérprete, compositora e produtora. Tudo bem, porque eu acho que nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas acaba que assim, você não vê a produtora, você vê a artista, cantora, intérprete e compositora, né? Mas agora a gente já tem, acho que assim, o cinema está mostrando isso, né? O quanto que as mulheres estão conseguindo produzir, a própria dança, o teatro está produzindo, e eu acho que muitas mulheres também produzindo musicalmente. Mas, na grande maioria, quando você vai olhar a discografia de alguns músicos, de algumas coletivas de música, você não tem produtora mulher. Está lá a produção, direção, sempre o homem, né? Então, assim, porque, de fato, a gente ainda continua muito invisibilizada. A gente que eu digo, né, as mulheres que estão nesse caminho da arte. E uma coisa interessante, porque, assim, é legal a gente ver essa jornada, porque você aprende a produzir na ausência. Às vezes você pega um trabalho seu, um vídeo, aí você olha assim, porra, não tá, Joyce, como eu queria. Aí você pensa assim, poxa,
faz isso aqui, faz isso aqui. Eu falei, não. Aí uma hora você bate na mesa e fala assim, caramba, não é isso que eu quero. Aí você começa a se autoproduzir. Você começa a fazer o teu próprio produto. Porque nós somos um produto, né? E aí, assim, eu quero fazer um vídeo assim, com o microfone aqui. Não foi. Lá vai a Gabriela. Não, vou botar minha câmera aqui e vou fazer do jeito que eu quero. Então, tô produzindo. Daqui a pouco eu acordei, nossa, tô com um show na cabeça, mas... e agora? Quem é que vai produzir do jeito que eu quero? Nossa, eu acordei com um espetáculo na cabeça, mas... Caramba, eu sou professora. Eu vou estar dançando, mas como é que eu vou produzir isso? Então, essa necessidade de ser como a gente quer, né? De ter um pouco da gente. Então, é muito isso. A gente aprende no nosso processo sem querer. E por porque falar a gente nisso, enfrenta isso. Por falar nisso, eu tenho uma pergunta para vocês. Como que é o processo criativo de vocês? Processo O criativo. processo criativo de um novo trabalho, nova composição, uma nova coreografia, espetáculo, né? Quando você vai fazer um novo espetáculo lá do Canta Mulher, como que é o processo disso? O meu processo criativo, ele é bem íntimo, assim. Principalmente... Agora eu tô me abrindo mais, mas assim, durante toda a minha vida ele foi muito íntimo. Sempre a partir do que eu sentia, das dores da vida, dos amores, aquela coisa melancólica que o artista... Ele Platônica! né? Porque não me ama essa pessoa. Alguém precisa disso. Ai, meu Deus, e aí revoltada, adolescente em casa, e eu já escrevendo minhas paradas assim, feminista pra caramba, as músicas. Então sempre foi um grito, na verdade, seja de amor, seja de dor, seja de revolta. E esse processo é sempre criativo. você sozinha, você tá ali? Sozinha. Eu tenho algumas parcerias musicais, assim, muito legais, mas muito pontuais, assim. E aí, ultimamente eu tenho tentado olhar para um outro prisma, assim, porque eu estou muito conectada às nossas questões aqui, né? Enquanto lugar, enquanto comunidade, enquanto coletivo. Então, por exemplo, esse meu lançamento hino, da né? música da Beira, Conta o hino. aí, fala aí pra gente da Beira. Que meu santo é forte, que eu nasci no norte, eu sou eu... da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. Então, para chegar até esse lugar é necessário um olhar mais coletivo mesmo, né? Um olhar do somos, na verdade, fortes, somos aqui da beira, e um olhar mais de empoderamento coletivo. E antes Somos eu. Total. Antes, o meu viés sempre foi muito voltado a isso, a minha pessoa, depois muito a mulheres mesmo, a canções que falavam diretamente para mulheres e sobre mulheres, coisas que só a gente entende, só a gente passa, né? Em relação à figura masculina, em relação a si mesmo. E aí, hoje em dia eu tô mais nesse lugar, assim, de olhar para esse ambiente inteiro e querer ter uma ótica, assim, mais plural. Então, tenho mergulhado muito na nossa música regional, nas minhas referências, né? Bado, com certeza, é uma das maiores. Bira, Marfisa, Carol Terra, Kali. Nossa, são tantos nomes que, né? Marcela Bonfim, a gente sempre vai estar deixando alguém de fora, mas é uma riqueza cultural muito grande. Sim. Então, o meu processo criativo hoje, ele tá muito nesse mergulho no que a gente na arte que a gente produz, né, do que é nosso aqui, desse povo beiradeiro, ribeirinho, indígena, o que são todas essas referências e como elas habitam em cada um de nós, né, dentro dessa pluralidade amazônica. Essa pluralidade, eu tenho uma pergunta para ti depois, mas eu quero saber dessas duas aqui, como que é o processo criativo delas? Não foge muito do que a Gabriela falou, porque assim, eu muitos trabalhos eu sou solo, gente. Só eu sei o que eu quero, a essência do que eu preciso produzir, para quem eu preciso produzir. Às vezes um trabalho que Joyce, eu tenho uma música aqui, eu quero que você faça a coreografia. Aí tá. Meu processo criativo, eu preciso estar sozinha. Eu preciso entender. Clara Nunes, o Canto das Raças. Nossa. Fui fazer a abertura da inauguração do poliesportivo. Eu falei, tá. Clara Nunes, me arrepiei toda, Canto das Raças, deixa eu ouvir. É um exemplo muito forte, eu vou carregar isso pra vida toda. Eu, tá bom. Era no início de um evento que falava sobre preconceito, né? Não ao racismo. Aí eu, caramba, muito forte isso. E aí, como é que eu vou levar essa explicação de uma música forte através do meu corpo, da minha expressão corporal? E sozinha.
processo criativo. Vou montar algo aqui que fala do que eu já sinto, do que a música fala, porque a música é mais forte, e assim eu levo para vários trabalhos. É um trabalho para criança de 5 a 8 anos. Eu tenho que entender quem são essas crianças, né? Como que elas se comportam. Para eu levar para parceria as pessoas para me ajudar, eu já tenho que estar muito convicta do que eu quero. Então, eu sou muito assim. Então, eu sou muito, como é que a minha mãe fala? A Joyce, ela é muito... Meu Deus, a palavra... Eu vou lembrar. E aí, o que acontece? Eu penso, quando eu analiso, não, tá faltando algo aqui. Aí, eu tô precisando de você. Então, esse trabalho aqui, e eu desenvolvi já isso aqui, porque a gente precisa ter alguma coisa, né? Agora, quando é muito desafiador, você fala assim, não comecei nada, não sei, tô perdida, por onde eu começo, mas o meu processo criativo, primeiro passo é eu comigo mesma. Eu entender quem vai ser a Joyce nesse trabalho. Porque todo trabalho eu entendo e levo isso para tudo, tem que ter a Joyce. Maravilha. E para você, Bené, como é que é? Bom, eu, assim, diferente das meninas, eu não sou cantora, não sou compositora, não sou nada assim, nessa... mercado, né? É o mercado. É muito né? humilde, Mas tem um processo Eu aí que não- para chegar lá na cantora você fez muita coisa lá atrás. Não, Como é esse assim, processo? eu acho que eu sempre escrevi muito, né? Eu sou uma figura que tem uma escrita muito É verdade. muito potencializada em mim, né? Então, assim, na minha alma, eu gosto, eu adoro escrever. E, então, eu sempre escrevi muitos projetos. Então, quando você tem essas habilidades de escrita, principalmente projeto é o quê? Projeto é a ferramenta que te diz para onde tu começar e para onde tu seguir, né? Então, como eu sempre fui eu sempre atuei no segmento da sociedade civil com as ONGs. Então, a nossa formação, ela nos levou muito, né? Ela potencializou as nossas habilidades. Então, eu sempre escrevi muito projeto. Então, quando você escreve muito projeto, você precisa primeiro ter muito conhecimento, ou seja, né, tá atenada, porque tu tem que escrever um projeto para alguém que vai olhar aquele projeto e vai te financiar. Então, você tem que escrever pensando em quem vai te financiar, né? Quem vai colocar o investimento. Por outro lado, a troca de experiência nesse campo de atuação que é o nosso, né, da educação popular, das lutas sociais, a gente tem uma construção histórica e pedagógica das relações que produz muito insumo, entendeu? Assim, né? Essa troca mesmo. E a gente está o tempo todo trocando. Então, e esse exercício da coletividade, ela vai te municiando, ela vai te dando insumos para você criar. Então, quando eu sempre, assim, a Ida Perella, ela diz assim, quer projeto? Liga para a Bené que ela vai já te dar o nome logo. Né? Ela sempre brinca comigo. E faz, às vezes ela estava lá, sei lá, em algum lugar fora do Brasil, ela dizer, mana, tem um negócio aí, dá o nome desse projeto aqui, é assim, assim, tá, espera aí que eu vou pensar. Então, assim, mas é a prática, né? É o exercício. Sim. E a criação, eu acho que a criação é um processo, né? A criação é um processo de amadurecimento. Primeiro, a gente tem que entender isso, né? É um processo de amadurecimento. Você cria a partir daquilo que você vai introjetando e introduzindo nas tuas relações, né? Na tua relação afetiva, cultural, social, política, coletiva, individual, né? Familiar. Então, a criação, ela é né? Ela é um status da sociedade, né? E por isso que a gente se difere do animal, né? Porque a gente tem essa capacidade de inteligência, né? Racionalizada. E como nós temos 7 inteligências, né? Uma delas é ligada muito à arte, né? Então, essa inteligência artística, musical, ela é uma das melhores que o ser humano tem enquanto produção cognitiva, segundo os cientistas. Então, eu acho que a criação ela passa muito por isso, né? Passa por esse universo da tua vivência mesmo, né? Tu não vai conseguir criar se tu não tiver leitura, se tu não tiver uma conexão, né? Eu, pelo menos, é assim. E aí eu queria só dizer uma coisa com relação à produção que é importante, eu acho. Que a gente estava falando, voltar a dizer assim,
A gente precisa conhecer essa coisa da produção e entender que a produção ela faz parte do processo da construção artística. Sim. E essa produção, e aí às vezes muito artista também não se permite produzir. Isso é muito ruim, porque a gente não consegue dar os passos seguintes, né? Sair do experimental, do amadorismo, né? Produzir ou ser produzido? Ser produzido, né? Tá. E aí tem uma coisa Boa. muito importante Interessante, que né? tem uma coisa muito importante que é assim também, gente. Para a gente furar a bolha, a gente precisa dar vazão a esse processo seja da criação e da produção, no sentido da qualidade, né? Não dá para a gente ficar achando que a rede social, porque a rede social cabe tudo, então cabe tudo que eu vou fazer. Não é assim, gente. A gente sabe que não é assim, né? Então, hoje eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque a rede social ela se tornou tão um pouco assim, né? Como diz o Bado, eu digo que é descentralizada e um pouco e bem mais democrática, mas assim não tanto, né? Democrática, mas ela né? Ela universaliza de certa forma, ela te abre os espaços. Quem não conseguia ouvir sei lá, um Chico Buarque ou uma Edith Piaf hoje ouve, vai pesquisar e ouve. Então, você de certa forma você consegue ter isso bem democratizado, né? Mas, claro, que a gente sabe que não é tanto assim. E aí a rede social ela acaba provocando uma busca da necessidade do teu self, né? Ou seja, eu preciso estar ali produzindo alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu preciso estar. Então, tu abre a rede, tu vê tanta coisa, né? E aí eu acho que os artistas e também os produtores precisam tomar cuidado com isso, assim, porque senão por exemplo, Rondônia, que eu acho que ainda está buscando a consolidar a sua identidade, seja musical e tal, por uma série de questões, mas assim, se a Gabriela sair daqui e vai ir lá para o The Voice mostrar o que tem de comum nesse universo musical, e aí eu falo de Brasil, ela é mais uma nesse cenário. É mais uma, entende? Então, assim, por isso que a produção ela é essa construção mesmo, né, de você trazer, de você inferir a tua identidade, a tua linguagem, né, o potencial da construção, né, da palavra textual. Então, a gente precisa mesmo pensar essa coisa da produção como um universo também criativo e, mais do que isso, um universo necessário para a gente, de fato, consolidar a produção cultural da Amazônia. Agora, é importante dizer o seguinte, eu acho que nesse universo artístico, o que eu percebo, e aí agora eu vou dizer por conta da minha vivência, o que eu percebo é que a gente se isola cada vez mais, né? Então, por exemplo, o Canta Mulher não conseguiu fazer o que eu achava que a gente poderia ter feito. A gente não conseguiu criar o Canta Mulher ser um espaço de construção coletiva de produção. A gente não conseguiu. Porque quando a gente termina a etapa do Canta Mulher, cada um vai viver o seu espaço. E, mais do que isso, as pessoas, e aí eu digo isso, mas é uma avaliação muito particular minha, as artistas elas não têm o sentimento de pertencimento do Canta Mulher quando termina o Canta Mulher. Significa dizer que nós furamos, que nós erramos, que nós trilhamos um caminho ainda um pouco bem sem essa coisa do fortalecimento da cultura e dessa participação feminina nesse espaço cultural, entende? Porque, por exemplo, se o fórum, né, ou se a Benel, se a Mara, se a Joana, sei lá, se a gente não realizar o Canta Mulher em 2025, não vai acontecer. Porque o fato da gente não ter tido esse sentimento de pertencimento das artistas com o projeto, ele pode acabar a qualquer hora. É como se fosse uma responsabilidade datada. Né? Eu tenho responsabilidade naquele Então, tempo. Exatamente. Então, assim, a gente queria que as artistas tomassem conta do projeto, né? Acolhessem o projeto, vivessem, né? E a gente não viu isso, não vê isso, e é um projeto que coloca em cena todas essas questões que nós estamos discutindo Sim. aqui, né? E que inaugura a agenda de Porto Velho, cultural e tudo mais. Mas infelizmente, a gente não conseguiu construir esse sentimento de pertencimento, né? Do projeto, das artistas com o projeto, que é o que eu digo que eu acho falta. Porque se a gente consegue estar no coletivo, Gabriel, a gente consegue fazer a produção. A gente consegue
pesquisar, a gente consegue fazer construir um projeto, de um show musical coletivo, eu e a Márcia, tu e a Isabela, tu e a Francisca, a Tereza e tal. Então, mas isso tem que estar entre nós fomentando. Os manos, músicos, eles estão em tudo que é canto. Tu vê um festival, Sim. gente, eu vou dizer para vocês, podem pesquisar. Se vocês pegarem a história dos festivais aqui, quando tu olha os festivais, tu só tem banda masculina, Masculina. que você não tem uma Só. mulher. É. Vocês veem assim, então eles estão, e é como se isso fosse natural. Não é que é natural, entendeu? Não é que é normal isso, né? Está sendo normalizado. Fazem presente. Está sendo normalizado, né? E aí a gente não faz essa intervenção, entendeu? A gente vai ficando mesmo à margem. Então, eu acho que nessa questão aí da produção artística, seja no teatro, na música, na dança, as mulheres precisam se organizar em rede mesmo. Precisam se sentir pertencente desse território aqui. Fazer pesquisa sobre essa linguagem local, né? que atravessa anos, séculos, gerações, né? E que o Bado pode ser reconhecido, mas a Gabriel pode ser reconhecida, a Marcela pode ser reconhecida. Quer dizer, você tem um arsenal de mulheres compositoras que precisam aparecer nessa história da música, né? Precisam aparecer nessa história da música, não como a alma, né, do lado, a parceira do A ou do B, mas como música mesmo, como musicista, como Verdade. compositora, né? É isso mesmo. Como compositora, artista, produtora, né? O que for, precisa aparecer. Agora, a gente tem que escrever isso, porque senão a história ela não vai registrar isso. E esse é um dos objetivos do podcast Fênix das Artes, sabe? É a gente registrar também esse movimento artístico da mulher que faz a arte, que faz a cultura de Porto Velho e de Rondônia. Porque é um universo muito masculino e a gente sabe dos percalços e pormenores, né? E assim, se a gente não dá registro, isso não é um registro que tem que ser feito, mas tem que ser feito muitos outros. Porque é muito importante que a gente saiba e que todas nós, enquanto artistas e também como consumidoras de arte, identificar. Aquilo ali existe porque a Bené fez, porque a Gabriela fez, porque a Joyce está fazendo. E assim, cada vez com isso, fazer com que as outras mulheres se espelhem e digam, olha, eu posso ter o espaço, eu posso ter voz, eu posso ter minha vez lá também. Né? Porque assim, às vezes a gente, enquanto mulher, a gente fica até meio tímida de ir para... Eu passei muito por isso pessoalmente, né? De se colocar. Porque parece que o ambiente não te acolhe. Então, assim, são quebras que a gente, né, tem tentado fazer, de que as mulheres realmente comecem a se olhar como parceiras, como pessoas que podem agregar e somar umas com as outras, né? Tem até um testemunho interessante, ó, quarta agora feriado, né? Um feriado muito importante. E aí eu fiz uma oficina lá no Mercado Cultural. O Mercado Cultural abriu espaço, muita gratidão para essa oficina. Uma tarde com várias modalidades diferentes, maculelê, samba de roda, o reggae. E aí chegou um rapaz para minha secretária e falou assim, vai ter o que aí? Eu falei assim, já vai ter a primeira aula. Aí vai ser aula de quê? Vai ser de reggae. Aí ele falou assim, e qual é o professor? Não, professora. Professora? Oficina de reggae? Aqui? Mas que ele sentou. Aí ela veio e falou comigo e falou assim, eu falei, tá, beleza, tranquilo. Né? Aquela comunicação assertiva. E aí eu comecei a oficina, fiz a roda, porque essas coisas assim, a gente falar sobre ancestralidade, as nossas raízes, a questão de afro, né? Tiramos os calçados, fizemos aquela roda, que é uma das características, né, de trabalho afro, energia. E aí ele adentrou a roda. Falei, massa. E comecei a falar. Inicialmente eu disse, eu não estou aqui para falar da data, porque nós temos meio de comunicação que já explica, já é explícito. Então, não estou aqui para falar de data, do porquê, nem nada. Estou aqui para dividir um pouco da minha arte que reflete nessa data. E aí, as pessoas ficaram muito ouvintes, foi muito interessante. E no decorrer ali da aula, que eu fui explicando, falando, porque não tem. Antigamente, nós tínhamos um professor chamado Cunha. Faz muitos anos que eu não sei onde ele está. Enfim, se um dia esse podcast chegar até ele, eu vou ficar muito feliz.
E ele era um dos caras que fazia acontecer, porque ele tinha um grupo de reggae e ele se apresentava em vários eventos culturais. A gente tinha muitos eventos quando, na época eu tinha meus 15, 16 anos, que eu já estava morando aqui em Porto Velho. E aí não tem mais isso. Então, a primeira oficina de reggae de muitos anos aconteceu 20 de novembro. Agora. E aí Maravilha. ele fez, ao final da aula, ele falou assim, nossa, parabéns, professora. Eu não sou do Maranhão, mas eu sou ali vizinho, né? Sou de Fortaleza. E eu achei muito interessante, né? A menina jovem como você, e tão rica, né? Fiquei prestando atenção, porque eu faço parte de um setor cultural lá de Fortaleza e tal, tal. E você trouxe uma riqueza de explicação, de movimentos, uma facilidade. E aí isso me remeteu agora. Eu falei, interessante, né? Como o passo que a gente dá de estudar e ter a propriedade, porque não adianta você querer ser. Você tem que ser uma propriedade naquilo que você está falando, explicando, ensinando. E aí me veio isso agora, que aconteceu e aconteceu de uma forma assim que ao final gerou, claro, um contentamento, né? Mas que já inicia com o tal do preconceito. Mulher, opa. E eu quero saber, Bené, assim, você é a nossa referência de festivais, né? O Canta Mulher. Quantos anos, assim, desde sempre eu ouvia falar do Canta Mulher e um dia eu pude estar naquele palco. É muito gratificante para nós, enquanto cantoras, né, Gabriela? Estar naquele festival é muito significativo. Demais. Então eu queria que tu me contasse pra gente, pro público, como que nasceu o Canta Mulher e como que está o Canta Mulher agora, 2025. O que vem por aí? Então, o Canta Mulher nasceu dessa luta, né, de visibilizar a violência contra a mulher na sociedade. Quando a gente ia tratar desse tema, a gente começava sempre tratando da saúde da mulher, que era a forma da gente driblar, né? Porque, assim, às vezes as mulheres mesmo não queriam estar falando, porque dói muito, né, falar, enfim, muitas questões em jogo. E aí a gente, além de fazer as nossas incidências na rua, enfim, caminhada, passeata, bater panela, ir para a rádio, aí a gente entendia que era importante envolver os homens nesse processo, né, ter a voz, né, masculina também dizendo, olha, violência contra a mulher é violação de direitos humanos, tererê, tarará. E, além disso, a gente também conseguir passar essa mensagem, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, da questão da cultura de paz, da luta em defesa dos direitos humanos, e aí a gente também passar isso por dentro da arte. E aí, com essa convivência que a gente tinha, eu particularmente, e aí o fórum, a gente se encontrava muito lá em casa, né, as meninas do fórum, assim, a gente nunca teve sede. A sede era a casa de alguém, ou um sindicato, ou o Partido dos Trabalhadores. E aí, às vezes, a gente se encontrava muito em casa, e aí, lá em casa, sempre tinha tudo, né? Tinha violão, tinha música, tinha coisa do teatro, tinha... E as cantoras, Kézia, que já faleceu, a Negra também, elas também ficavam nesse universo circulando. E aí, numa das reuniões nossas, vamos fazer, chamar as meninas para cantar, não canta mulher, não canta nosso, não canta pela paz, canto por isso, canto por aquilo, enfim. E aí foi, aí a gente conversou com a Negra e com a Kézia, e de repente estava lá o Canta Mulher, saiu o Canta Mulher. Então nasce na luta, né? Nasce da luta dos sindicatos, dos movimentos populares, movimentos sociais, movimentos de mulheres, coletivo. E quando a gente começou, o Júlio Iriarte, ele era do SESC, né? Ele já trabalhava no SESC e ele foi a grande figura que abriu as portas para nós, né? Para o projeto Canta Mulher. Ele, assim, o tempo todo ele foi uma figura que acolheu, né? E aí a gente não tinha nada, a gente não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha sede, só tinha as cantoras e o músico que era o Bado, né? Que aproveitar os de casa logo, que era porque não tinha como pagar. E aí a gente foi colocando isso, né? E chamando o SESC parceria, porque o SESC tinha logística, né? Teatro, enfim, naquela época era Audizinho. E aí pronto, começou aí em 92, a gente estava no processo de construção da Conferência Mundial de Mulheres, né, em Pequim. Então a gente estava nesse processo, tinha saído da ECO 92 e estávamos no processo de construção da conferência. E aí foi isso, né? Aí de repente a gente foi juntando. E aqui tinha vários artistas, né? Tinha a Negra, tinha
Tinha Nega, tinha Kézia, tinha Nádia, tinha Néia Moreno. Esses dias eu vi o negócio da Néia Moreno. Tinha Néia Moreno, tinha Keila, um monte de gente. Tinha uma menina, a Ziza era uma das que... Porque a Kézia, ela vem bem depois, né, a Kézia. A Kézia chega depois. E aí a Ziza, que cantava no Caravela, antigo Caravela, assim, muito potente. Nossa. A voz dela, assim, era... Linda, né? Linda. E ela, assim... O que eu conheci na época era uma das que fazia a noite, né? E aí depois veio a Nega, e aí já tinha a Nádia também, que era do Mato Grosso, estava por aqui e tal. Nádia eu não lembro dela. Não lembro. Porque elas são gerações que eu acho que vocês não estavam aqui, nem elas foram embora, elas foram embora há muito tempo. A Ziza, a Nádia. Eu não lembro da Nádia. Porque ela passou, foi uma temporada. A Kézia, ela chega depois. Mas por que a Kézia, ela marca muito, assim, né? A nossa história. E mim, particularmente, porque a Kézia, ela tinha uma voz inigualável. Era uma potência de voz. Uau. Ela tinha vivido na França, morado na França, então, assim, ela tinha uma voz que não tinha para ninguém, mano. Ela abria aqui, o microfone aqui, ela já estava... E aí ela né, morou muito tempo aqui, então foi muito interessante. E aí a gente ganhou esse espaço dentro do SESC, e aí todos os anos a gente foi construindo. E teve todos os problemas, os desafios aí colocados, né? Mas eu acho que a gente conseguiu consolidar. O projeto acabou criando, né, uma dimensão de trazer as cantoras, intérpretes, compositoras, e depois misturar gerações, né? A geração antiga com geração. Algumas já não estão mais aqui, mas a gente conseguiu ainda fazer. Teve um Canta Mulher que a gente fez 2 edições lá no SESC, e teve foi assim, um negócio, uma briga, porque o pessoal queria entrar, não tem como entrar, era Audicine, né? E aí a gente teve que fazer 2 edições. E aí a gente foi indo, e chegamos aos 32 anos, né? Ano que vem é 33. Para 2025 a gente está pensando ainda, para te dizer a verdade, esse ano foi tão cheio de coisa que a gente ainda não tem, que a gente ainda não pensou assim, né? A gente não pensou ainda, mas eu acho que deve vir alguma coisa bacana aí. A gente está com um problema aqui, gente, que é espaço, né? A gente não tem um teatro que possa estar colocado à disposição. Então, para você produzir um Canta Mulher, tu tem que ter um estúdio para fazer ensaio, tu tem que ter um teatro para tu ir pagar o teatro, aquela coisa toda. E aí tem que negociar, ir com o Pires na mão e negociar com o governo do estado, com o FUNSEC, não sei o quê, com prefeitura, E, enfim, tem que fazer um corre bem... E sem o Teatro do SESC, isso dificulta muito para nós, porque produzir não é fácil. Não é fácil. Né? Então, assim, eu acho que em 2025 a gente vai ter uma coisa mais tímida, mais simples, eu não sei. A gente ainda está pensando. Nós não conseguimos parar, porque a gente está num fórum, o próprio Levante, as meninas do Levante, e a gente está saindo de uma coisa, entrando no outro, saindo de uma coisa, o próprio SESC, né, com muita agenda também, então a gente ainda não conseguiu pensar, mas deve ter alguma coisa em 2025. Gabriel, eu acho que ela já deixou a dica pra gente, que a gente tem que se integrar e tentar fazer essa força. Bora. Aí, né, Bené? Bora, cara. Tamo junto aí. Vamos todo mundo junto, que daí a gente junto consegue. Que a gente faz, né? Consegue teatro, consegue tudo. Consegue tudo. Tamo junto. Tem que conseguir, vai sair, né? Com certeza. Então, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência de gravação, né, primeiro, e também desse processo agora que você está... onde que você pretende chegar com a da beira, né? Com o hino aí que você está cantando pra gente. Eu adoro quando as pessoas falam o hino. Porque daí dá um sentimento gostoso, muito né? bom, né? De que, poxa, a mensagem chegou a um ponto em que as pessoas se sentem mesmo pertencentes, né? E batem no peito mesmo. E é sobre a gente, essa canção mesmo. É sobre esse lugar, é sobre esse sangue que corre nas nossas veias, é sobre esse rio, né? Que corre nas nossas veias também. E toda essa força que ele traz. E... assim, você perguntou sobre a minha experiência, né? Gravação, com gravação. Como é que foi esse momento pra ti? Então, eu tenho um álbum já gravado que se chama Até Onde Eu Posso Chegar. É um álbum que eu tenho muito carinho, assim, muita gratidão também, porque é o meu primeiro álbum, né? Então eu sinto que ele apresenta, assim,
uma Gabriê com um trabalho mais maduro e profissional para as pessoas. E aí ali já dá para ver quais são as minhas raízes também, qual é a história que eu conto, né, sendo uma artista rondoniense, né, e que gosta de falar de amor e que gosta de falar sobre a vida em todas as suas facetas. E da Beira vem a partir de uma conexão ou reconexão com esse lugar. Depois de rodar muito, depois de ir em muitos lugares do Brasil, e São Paulo, e Rio, e Curitiba, e Bahia, e não sei o quê, e me encantar por todos eles, eu me vejo aqui de novo e falo, caramba, eu amo esse lugar, eu amo as minhas raízes, e as pessoas aqui me consideram hoje uma referência por conta da minha caminhada, que eu também tenho muita gratidão. Então, eu quero falar sobre a gente, né? E até a partir de uma reflexão muito sobre também como começaram a me enxergar, né, a partir das coisas que foram acontecendo na minha carreira. Assim, Rondônia foi me dando um título que até eu fico assim, nossa, mas calma, gente. Eu só tô seguindo meu sonho, né? Tipo, a nossa cantora, a voz daqui e tal, as pessoas foram me colocando, né, esses adjetivos que eu tenho muito orgulho, mas que também me assustavam, do tipo, é uma responsabilidade, né? Então, da Beira vem como uma reflexão sobre o olhar que eu tenho sobre essa terra, sobre um grito de resistência que eu acho que a gente tem que ter, sobre uma reflexão também sobre essa coisa da gente não querer se apropriar do que é nosso, entende? Eu também tinha certa resistência às vezes em pera, mas música beiradeira, de que forma eu posso fazer a minha? De que forma eu posso falar do meu jeito? Porque a gente sempre teve grandes nomes falando sobre isso, né? Então eu, caramba, de que forma eu posso falar e tal? E aí fiz um mergulho nessa música nossa, nessa música regional e na nossa cultura, nas nossas raízes. E aí da Beira vem como essa síntese, né? E como essa conexão e reconexão com essa terra. E virou um grande nome. É. Regional. E Joyce, como é para você? Como foi assim o start de você abrir, né, sua própria escola? Como que foi esse processo para você? Foi uma oportunidade que aconteceu em 2020 no olho do furacão. Então você imagina, lembrei da palavra, mas fala assim, você é muito ousada. Então em 2020, dia 5 de setembro de 2020, naquele alvoroço, eu falei assim, não, chegou o momento. Em maio de 2020, eu tive uma proposta, uma oportunidade de abrir minha escola e poucos professores têm esse sonho. Eu sou uma das que tem um sonho de ter uma escola, de fazer acontecer diversos projetos, né? E aí, construí, 5 de setembro, fiz a primeira aula inaugural teste e 7 de setembro, feriado, eu comecei e botei a mão na massa. Então, a escola nasceu em uma oportunidade maravilhosa, em um momento que as pessoas precisavam de liberdade. Eu precisava, e eu falei assim, se eu preciso, as pessoas precisam. E aí muitas pessoas me questionaram, muitas pessoas me apontaram o dedo, e aí eu tive um momento assim, sozinha, reflexivo, mas falei assim, tá. E eu fiquei com aquele medo, né? Você tá doido, você vai abrir uma escola, e você vai levar pessoas pra dentro, você não tem medo. E eu parei assim, aquela janelinha e aquelas coisas na cabeça assim, eu falei assim, não, mas é mais sobre mim, do meu sonho, do que das pessoas. Porque muitas das vezes a gente não sabe se as palavras estão vindo realmente para bloquear um sonho, né? Ou se realmente ali é uma preocupação. E aí eu tirei tudo aquilo da minha frente, eu falei assim, não, é o meu sonho. E esse meu sonho, muitas pessoas dependem de mim. Porque quando você é referência na dança do ventre. Então, quantas pessoas, quantas mulheres não se sentiram salvas, né? Então, eu me coloquei nessa forma. Abri a minha empresa, não me arrependo. Hoje em dia, o nome Estúdio 72 ainda me assusta, porque até então eu não sabia do poder dessa marca, de quantas vidas já foi mudadas, transformadas, né? Mais felizes por meio das atividades, dos projetos do estúdio. Nunca imaginei na minha vida receber aí 2 prêmios de âmbito nacional, ir para São Paulo receber prêmio através de um sonho que eu fiquei com medo de dar o primeiro passo, de chegar em São Paulo e estar numa sala, no auditório, de uma solenidade com vários outros artistas que eu olhava assim, eu falei, caraca, meu, eu tô aqui, com o primeiro prêmio eu tava com
2 anos e meio de escola, o segundo prêmio agora eu consegui ir pela Sejusel, o Estado me olhou. E ele falou assim, não, você vai. Cheguei lá em São Paulo, pelo Estado, sentei do lado de pessoas, né, maravilhosas, e aí eu falei assim, caramba, até aqui eu fui ousada, eu fui forte e corajosa, eu lutei, né, a favor da minha arte, das minhas crenças, do que eu acredito, e vi uma escola, né, uma escola bebê, fazendo acontecer, diferente de muitos outros que estão há muito tempo e não sei se por não acreditar, por não confiar no poder da dança, e eu confio, acredito muito, porque ela tem uma simbologia muito grande na minha vida, como eu já falei aqui. Então, eu acreditei em empreender. Então, a partir do momento que eu acreditei que empreender no meio artístico da dança, isso ia fazer, isso ia vir resultados muito grandiosos. Então, 4 anos de escola, vou fazer 5 anos ano que vem, já 2 prêmios nacionais, estou na expectativa aí, porque já começaram a fazer as bases de pesquisas, de estados e tudo. Já recebi proposta para viajar para outro país. Então, assim, ver hoje o Estúdio de Dança 72 nesse patamar, e as pessoas falam assim, Joyce, você já me fez essa pergunta. Assim, você imagina, você nunca parou para entender a magnitude dessa escola? Eu não sei, porque eu tô o tempo todo produzindo. Maravilha. Eu nunca parei para entender, assim, até onde o nome Estúdio 72 já foi. Nunca parei. E não paro, porque, assim, a grandiosidade que as pessoas veem de fora, eu ainda não consigo, assim, parece que eu sou só uma sementinha. Aí, em algum momento, acho que numa conversa, eu falei, Joyce, e aí, tu tá entendendo o que tu tá fazendo, né? Porque pra dança é um passo muito grande também, porque as pessoas também ainda têm muito pé atrás, né? Em relação à dança. E assim, por mais que eu vá fazer 12 anos e vou fazer 5 anos da minha empresa própria, ainda assim, um êxtase parar e falar assim, caraca, é eu? Porque a Márcia sabe, eu não me coloco como dona. Eu não falo, eu sou dona, eu sou proprietária. Não. Eu me identifico como professora, como uma produtora ali que estou em sala de aula produzindo arte, passando, dividindo minha experiência para os alunos, para as pessoas que contratam meu serviço. Enfim, então, assim, chega um momento na vida que você para e reflete assim, será que mais um ano? E aí, o que vai ser? Né? E o resultado? 32 anos de Canta Mulher. 32 anos. Cadê um projeto? Cadê o lado governamental para dizer assim, vocês não precisam pagar, vocês não precisam fazer, vocês têm tudo aqui só para chegar e cantar, dividir arte. Então isso ficou aqui na minha cabeça. Fazer disso como um calendário, né? Justamente. Não é para a Benê estar correndo atrás de teatro nem nada disso. É por Canta Mulher tá na agenda cultural do Estado. Perfeito. E é uma coisa que você tem que sair verdade. daqui, fazer um documento, como é que fala? Fazer um ofício, levar para o Estado e falar, eu tenho 32 anos de história dentro de Rondônia, eu não tenho que pagar. Mas a gente vai. Tu acha que eu ainda não fiz, não? Tu fez, né, Quanto Bené? mais Várias mulheres, vezes. mas Nada. a gente faz, porque a gente está em 2024. Não, está no calendário municipal, né? O Canta Mulher está no calendário. Mas vai. E aí, assim, eu me ver hoje, né, não ser da terra, mas fazer isso em Você Rondônia. já é, para de show. Rondoniana! Rondoniana. Rondoniana! É, isso mesmo. Agora, pra gente encerrar, eu vou... Bate-bola. Bate-bola é o quê? É 1, 2 palavras de cada coisa, tá? Eita. Se vocês tivessem que colaborar com algum artista, vivo ou morto, é hora de sonhar. De ter junto no palco um artista, a artista. Vamos dar vez e voz aí pra mulherada. Quem seria? Só o nome. Ai, o meu tá fácil. Eu sou apaixonada pela Alcione, então... Maravilha. Maria Bethânia. Bené? Eu adoro o Paulinho Música. Ok. Agora, se eu não fosse artista, eu seria... Se eu não fosse artista... Eu seria cantora. Eu tinha esse sonho. Eu continuava sendo Artista, tá? Minha primeira paixão Desculpa, foi o futebol, querida. mas eu cantava no chuveiro e eu acho que todo chuveiro tem uma história. Gabriel. Psicóloga. Olha, colega. É.
E você, querida, se você não tivesse aí Cara, nessa... eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não sou artista, Não, mas já tu disse pra tá, vocês. mas tu tá ó, Isso é uma pergunta, tá. não serve pra mim. não, Tá serve sim, sim, se tá você sim. não tivesse Tu na é produção artista, das Bené. das Tu é artistas mulher. Não, mas assim, se eu não estivesse Nesse meio, lugar de hoje, Ah, eu estaria sendo delegada, estaria sendo juíza, estaria, sabe, assim, algo que Sim. pudesse estar fazendo, continuar essa trajetória sim. de efetividade na defesa das mulheres, né? Então, assim, Maravilha. é a minha praia. Eu acho que eu não sei se eu estaria em outro lugar, porque eu já comecei Eu estaria atuando. ali, né? Então não sei se eu teria. Acho que a minha arte é fazer a política do bom viver, né? Maravilha. Da Importante. convivência, Isso é uma arte também. né? Agora, Porto Do Velho, bem viver. Porto Velho para vocês é o quê? 2 palavrinhas, assim, 1, 2 palavrinhas. Vai aí, Bené, começa que eu vou pensar. Porto Velho é? Para mim é um grande trem, né, cara? É um trem, é o trem. É a estrada de ferro, Madeira Mamoré. É a música, é a sonoridade, é o rio, é o peixe, sabe? É as pessoas que chegam nas estações, vão e vêm, sabe? Porto Velho é tudo isso, né? Como a gente chama, esse banzeiro, essa beiradagem, né? Banzeiro descreveu. Né? Esse banzeiro de gente aí, todo mundo. Gente de tantos Gente de lugares, tantos lugares, né? Coisa Acho que linda, Porto eu Velho acho. menino, Porto Velho é um negócio dentro do planeta assim, É. que não tem igual. É verdade. Não tem igual. Tu sai daqui, tu vai para um canto, tu encontra gente de Porto Velho. Sabe assim? Sabe? Não É um tem imã, igual. né? É um imã. Porto Velho é um imã global. Boa. Vai, Joyce, o que é Porto Velho para ti? Ai, pra mim é uma nova história. Se define, porque dentro dessa nova história eu tenho muita história. Pra mim é isso. Uma nordestina no norte aqui, no estado de Rondônia, fazendo o que eu faço. Todo dia é uma nova história, uma colheita muito importante. Maravilha para ti, Gabriel. Lar, Teu minha lar. casa. Sou muito grata. Coisa boa. Gente, eu sou muito grata por ter vocês aqui. Eu tenho muita alegria mesmo de ver cada uma. Vocês são referência daquilo que vocês fazem. A gente tem muito amor e orgulho por vocês. Muito obrigada. Agradeço em meu nome, em nome do podcast Fênix das Artes. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para mim, o público, fica à vontade para a gente encerrar, tá bom? Bom, eu vou deixar, né? Nunca pare de dançar. A dança é o remédio para a alma. A escola, o Estúdio de Dança 72 está de portas abertas para receber você. Não fique aí em casa, depressivo, ansioso e demais doenças mentais, físicas. Procure uma atividade física. A dança salva, transforma. E eu tenho certeza que se você der esse primeiro passo, sua vida vai se autotransformar. Estúdio de Dança 72. Isso aí. Bom, para quem está assistindo, agradeço o convite aqui da Márcia, do podcast. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, já pude aprender muito. E eu acredito que a vida é esse aprendizado através dessa troca, né, dessa troca real. Então, muito grata por esse momento. E que a arte continue sendo grande combustível, né, pra gente nessa vida. Verdade. Gabriel já falou tudo. Falou bonito. Então, gente, quero agradecer o convite, Márcia, parabenizar pelo podcast também, acho que ficou muito interessante. Tem uma coisa que eu estou achando bacana, né, aquela intervenção que faz do calendário, da agenda, eu acho que agora é uma mulher fazendo, né, chamando, eu acho que isso é legal, reunindo todas as agendas culturais, achei muito bacana mesmo, acho que tem que continuar fazendo, inclusive. E eu acho que o espaço, assim, essa coisa do podcast é legal porque você consegue reunir, gravar e ao mesmo tempo você traz o cotidiano, traz a tua história. Então, assim, tá todo mundo fazendo muito essa coisa do podcast, que para mim é a rádio, né? Eu sou analógica ainda. Então, eu acho que essas ferramentas, esses veículos de comunicação, eles são muito interessantes, porque eles potencializam mesmo a difusão do conhecimento, essa profusão, né, do aprendizado, da coletividade. Muito legal. Parabéns pelo podcast, viu? Gente, muito obrigada. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Obrigada.